Que as bênçãos de Jesus nos ampare hoje e sempre. Neste momento, elevemos o nosso pensamento em oração, sentindo o amparo do nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda, e com ele caminhamos até as paragens de amor de Maria de Nazaré, nossa benfeitora espiritual, que nos fortalece na fé e nos encoraja a irmos firmes adiante ao encontro de Jesus. E diante de Jesus, nosso irmão maior, agradecemos a sua boa nova, os ensinamentos de seu Evangelho de luz, que nos liberta para as verdades da vida eterna. E pedimos a Ele que leve a Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento pela vida. E louvamos ao Pai com a prece: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Irmãos em Jesus, o tema desta semana, que temos como Cristo, lição 144, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E nos fala sobre a passagem de Marcos, capítulo 1, versículo 24, que nos diz: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O Evangelho de Marcos foi escrito em 16 capítulos. E no primeiro capítulo, Marcos registra a profecia de Isaías sobre a vinda de Jesus, que nos prepararia o caminho. Em seguida, refere-se ao início da missão planetária de Jesus, que após o batismo por João, passou a convidar os discípulos para que o seguissem. Em Cafarnaum, Jesus entrou na sinagoga e se pôs a ensinar, como rabi, como mestre que era. Quando um homem possuído se pôs a gritar: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou-os, dizendo, com sua autoridade moral: Cala-te, sai deste homem. O espírito infeliz agitou-se, deu um grito e saiu. E todos se admiraram. Ele manda nos espíritos e eles obedecem, e a sua fama se espalhou por Galileia. E Emmanuel nos orienta sobre essa passagem dizendo: que temos com o Cristo. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se aproveitavam do corpo da criatura. Entretanto,
essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, autoritarismo e intolerância partidária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos, os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Nós vamos refletir sobre essa lição, sobre o que o Emmanuel nos diz. Quando ele fala que Jesus, nosso irmão e amigo, ele não terminou a sua missão no Calvário, nem no período que passou entre os apóstolos em espírito, no período da ressurreição. Ele continua caminhando conosco, através dos ensinamentos do seu Evangelho Redentor em nossos corações. Nos alerta Emmanuel para sermos vigilantes em nossos pensamentos e sentimentos, não nos deixando levar por sentimentos mesquinhos de intolerância, de julgamentos, e assim abrimos brechas para que espíritos inferiores, infelizes, nos influenciem. Por isso, Jesus nos recomendou a oração, dizendo: vigiai e orai. Refletimos também sobre a frase: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? Lembremos que Deus nos deu a vida com um propósito, que é a nossa evolução espiritual. Por isso, em cada encarnação, nosso objetivo é nos tornarmos melhores. E o caminho é o roteiro ensinado por Jesus de amor, perdão, caridade, bondade, tolerância, respeito. Mas os ensinamentos precisam ser vivenciados. É necessário vivenciar o que Jesus nos ensinou para a nossa transformação, para nos tornarmos melhores e assim nos auxiliar em nossa própria evolução. Tem uma história em que um jovem, toda semana, vinha de muito longe participar de um curso de autoconhecimento. Um dia, chegou até o professor e disse: mestre, tenho notado o comportamento de seus alunos. Alguns deles tiveram a vida completamente transformada. Outros mudaram em algumas coisas, mas existem muitos, e eu estou entre eles, que nada mudaram. Que explicação o senhor tem para isso?
Depois de olhar serenamente para o rapaz, o professor respondeu: Filho, você vem toda semana de longe ouvir-me falar, não é? Sim, mestre. Você conhece bem o caminho? Sim. Se alguém lhe perguntar como fazer para chegar até a cidade onde você mora, o que você faria? Eu explicaria o caminho da melhor forma possível. E você acredita que todos chegariam só com sua explicação ou seria preciso percorrer o caminho? É claro que só chegariam os que percorressem o caminho. Nesse momento, o professor concluiu: assim mesmo são os meus ensinamentos. Eu os ensino da melhor maneira possível. Todos podem ouvi-los atentamente, mas só irão se transformar aqueles que realmente os colocarem em prática. O caminho é ensinado a todos, mas só chegam aqueles que fazem o percurso. Que nós possamos refletir durante esta semana com este ensinamento de Jesus. O que estamos fazendo com a nossa encarnação, com os ensinamentos que Jesus nos ensinou, com o roteiro que Ele nos deixou, para que nos tornássemos melhores. E assim, agradecidos por todo amparo recebido, vibremos com muito carinho pelo planeta Terra, pela paz, pelo entendimento entre os homens, pelo nosso Brasil, pelas autoridades que têm os destinos desta nação em suas mãos, por todo o povo brasileiro. Vibremos por todos os lares, pelos nossos vizinhos, amigos, desafetos e por nós mesmos, graças a Deus.